A palavra de hoje, não temas, eu sou o teu Deus. Amém. Eu quero fazer uma pergunta. Vocês têm medo de alguma coisa? E do que vocês têm medo? Quais medos vocês têm no sentido, físico? É medo de algum animal, de algum bicho peçonhento, uma aranha, uma cobra? Ou é um medo espiritual? Tem medo de algum espírito aí, alguma coisa? Fica meio receoso? Ou você tem medo de alguma coisa que não é nem do espiritual, nem do físico, mas é criado na sua mente? Esse medo é o que mais tem atingido a maioria das pessoas. A gente cria situações e a gente fica com medo de algo que nem existe e possivelmente nem vai acontecer. E a gente vai falar um pouquinho o que a Bíblia traz sobre medo. Amém? Feche seus olhos, por favor. Senhor nosso Deus, nós te louvamos, te agradecemos. Espírito Santo, o Senhor tem total liberdade em nosso meio. Entra em cada coração aqui, Senhor, e arranca todas as raízes de medo nessa noite. Nós te louvamos, agradecidos por cada vida aqui. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Quantas palavras, quantas passagens será que a Bíblia traz, hein, sobre medo? Muitas, muitas e muitas. Vocês já trombaram com alguma delas? Obrigado, nego. Deixa esse aqui, ó. Tá bom. Pode deixar. Vamos começar lendo a palavra do Senhor em Mateus, no versículo 14. Abram suas Bíblias lindas, maravilhosas aí, ou liguem. Mateus 14. Vocês me dão 30 minutos? Tá bom? Bom? Você é mais certeiro? Vamos lá. Até mais? Vamos tentar focar em 30. Vamos tentar não, vamos focar em 30. No máximo. Amém, né? Então vamos lá. A gente vai ler do versículo 22 até o 32. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despediria a multidão. Depois de despedi-la, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: "É um fantasma!" e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenham medo." "Senhor," disse Pedro, "se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas." "Venha," respondeu Jesus. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me!" Imediatamente Jesus estendeu a mão, segurou e disse: "Homem de pequena fé, por que você duvidou?" E quando subiram no barco, o vento cessou. Amém, até aí. A palavra do Senhor traz uma palavra que eu fiquei meditando nela. Ela fala sobre a palavra aterrorizados. Vocês já pararam para entender essa palavra? Essa palavra, cara, ela é um nível superior do medo. É um nível de pavor que faz com que a pessoa entre num estado de pânico tão grande que ela fica sem reação diante daquilo que ela está passando. Então, a pessoa toma um susto, acontece alguma coisa, ela não tem nem reação, nem de gritar no começo. Ela para, fica igual uma estátua.
Tem pessoas que passam disso e chegam a desmaiar. Vocês já viram alguns vídeos, né, que as pessoas estão em alguns brinquedos e tal, fica com tanto medo que o cérebro desliga. Isso é um pouco da palavra aterrorizado. E então a gente consegue já de começo aqui entender que o medo, ele tem vários níveis. Ele vai crescendo. Tem coisas que vão ser para você um absurdo. Tem coisas que você fala assim, estou com medo, mas vamos lá. Eles estavam com tanto medo, que depois dessa parte de entrar em choque, eles começaram a gritar. E lendo, você pode até imaginar, cara, um monte de marmanjo ali, gritando, é um fantasma, e começaram a gritar, todos eles juntos. Você imagina a cena, um gritando mais que o outro naquela situação, e Jesus vindo diante deles. E aí outro ponto importante que a gente tem que aprender aqui é o seguinte: na hora que eles começaram a gritar, falar não é um fantasma, e começaram a gritar, Jesus imediatamente falou assim, coragem. Imediatamente a palavra fala. Jesus falou. Não, a palavra traz o seguinte, imediatamente. É aquilo que é no exato momento. E aí você pensa, por que a palavra do Senhor nos traz essa palavra imediato, de imediato? Porque o medo, como eu falei, ele cresce, ele vai crescendo. E se você não resolve ele no exato momento, sabe o que acontece? Você vai ficando com mais medo, ao ponto de você não conseguir resolver a situação. Eu tenho certeza que muitos aqui já passaram por isso. Você tinha um problema para resolver, alguém para conversar de alguma situação, ou algo para fazer, só que o teu coração começou a criar aquela raizinha de medo e tal, e aí você foi deixando, ao ponto de você falar assim, não consigo nem ver. Vou trazer para um contexto um pouco físico, sobre animais. Vamos lá. Uma pessoa viu uma aranha ali, quando era na infância, fiquei com um pouquinho de medo. Aí, não resolveu. Se vocês me entendem. Não resolveu, saiu correndo. Aí, depois viu de novo e tal, e aí as pessoas ao redor vão falando, que a aranha dá muito medo, que a aranha ferrou e fica, você vai ter que ir para o hospital e tal. Tem pessoas que, como não resolveram isso no passado, e aí você traz para a sua realidade, qual é o seu medo? Tem pessoas que não resolveram isso no passado, que hoje, se você mostrar uma foto de aranha para ela, ela não consegue nem ver. Meu Deus do céu, tá louco. Uma cobra? Tá louco, não consigo nem ver. Misericórdia. Por quê? Porque não foi resolvido. Qual é o seu medo? O que faz com que você não consegue nem pensar em fazer? Tem alguns que o medo é de falar em público. Tem alguns que, se eu convidar aqui para vir à frente e falar assim, fala um pouco sobre você. A pessoa não vai conseguir. Por quê? Porque foi criado uma situação de medo, de trauma lá atrás, que fez com que a pessoa hoje tem tanto medo que não consegue falar nada. Mas isso, eu estou trazendo esse ponto por quê? Porque a Bíblia nos instrui a melhorar, a mudar essa situação. Então Jesus disse, coragem, sou eu, não tenham medo. Jesus disse isso para que fosse então quebrado naquele exato momento um bloqueio que poderia acontecer por anos. Então, a primeira chave é resolva as coisas, os seus medos naquele exato momento, porque possivelmente ele vai crescer e vai ser muito pior para você. O seu medo, ele nunca pode ser maior do que a sua coragem de vencê-lo. Você pode sim ter medo, e você vai ter medo de algumas coisas. Só que se o seu medo está nesse nível aqui, a sua coragem tem que estar alguns passos acima. Sempre. Se tiver com medo, vai com medo mesmo. Alguém já ouviu essa frase?
tem que ir, tem que fazer. É coragem, é isso que Jesus nos instrui nessa parte. E aí Pedro saiu do barco, porque ele pediu para o Senhor para andar sobre as águas, e Jesus fala: vem, Pedro, vem. A Bíblia tinha acabado de falar, a palavra nos instrui que todos estavam morrendo de medo. Jesus quebra e Pedro já dá um passo de fé e já faz com que a coragem dele fique acima daquele medo que eles estavam sentindo. E Pedro, toda ousadia, vai. Agora você imagina. Imagina a sensação, a experiência que saiu do medo para uma realidade de estar pisando sobre as águas. Toda aquela... Estou com medo dessa música aí, pastor. Aí, você imagina aquela experiência de estar pisando sobre as águas e fazendo... como que é? Ele estava lutando ou brigando ou, sei lá, desafiando a lei da física. Seria isso. As leis da física estavam sendo quebradas ali. Jesus já tinha quebrado, mas ele ali, Jesus, né? Então, mas ele estava ali fazendo isso. Agora aquela sensação vem de, uau, começou a crescer. Só que no meio do caminho, Jesus está olhando para Pedro e Pedro olhando para Jesus. E está caminhando. Só que a Bíblia fala que Pedro começa a ter atenção no vento. E a chuva está ali, a tempestade, vento batendo e onda batendo. E aí Pedro começa a se distrair com as outras coisas. Começa a se distrair com tudo que está ao seu redor. E aí a palavra fala que ele tem medo de novo. E na hora que a palavra fala que ele tem medo, ele começa a afundar. Olha só. Muitas vezes a gente está com o coração animado para fazer algo, não vou fazer, está com aquela coragem, mas no meio da situação acontecem problemas normais, que é fácil de acontecer. E no meio daquela situação você fala, não vai dar. Meu Deus, olha isso, como que eu vou enfrentar isso? E aí, essas situações, esses problemas, normalmente são pessoas que ficam falando no seu ouvido e te trazendo um monte de problemas e tal, e fala, não vai dar problema e tal. E aí o que acontece? O seu semblante cai e você começa a sentir medo de dar errado mesmo, vai dar errado mesmo, e começa a afundar, e aí por algum momento talvez você pense, não tem mais jeito, estou afundado. Só que tem um que pode te ajudar. Pedro imediatamente grita, salva-me, Senhor, salva-me. Jesus estende a mão e ajuda Pedro. Então as distrações que estão em nossa volta, a maioria das vezes elas vão bloquear experiências sobrenaturais que a gente possa estar tendo. Distração. Se Pedro tivesse continuado olhando para Jesus, fixamente em Jesus, ele não ia ter medo. E é isso que acontece conosco. A gente recebe uma palavra, e essa palavra nos enche, e você fica cheio de, vou ganhar Rolândia para Jesus. Mas acontece algumas distrações, e acontece uns problemas no meio do caminho que fazem com que você desista. Mas só um pode te ajudar, Jesus. É para Ele que você tem que olhar. Amém? Então o primeiro ponto que a gente tem que pensar aqui, ficar atento não se distraia. Não se distraia. Tá, Lengo, mas eu não sou perfeito, eu também não sou. Acontece, tem várias áreas da minha vida que eu estou seguindo e pode ser que em uma eu me distraio. Sim, pode ser. Pode acontecer. Mas o segundo ponto é que Jesus está com você. E nesse momento é que você tem que lembrar que Ele está com você e Ele vai te socorrer. E muitas vezes a gente pega e faz o seguinte,
tal, eu preciso de ajuda, não sei quem, me ajuda, Facebook, me ajuda, ChatGPT, me ajuda. Não, primeiro Jesus, cara, primeiro Jesus. Ele estende a mão para te ajudar, o Espírito Santo habita em você e vai te dar o caminho. Então, não se distraia, se acontecer, lembra que você tem Jesus com você, o Espírito Santo está para te ajudar. E sabe o que está acontecendo nos dias de hoje? O povo está muito distraído. Com o quê? Com a volta de Cristo. Está muito distraído. Igual na época de Noé. O que a palavra fala? Que naquele tempo, comiam, bebiam e casavam-se e davam-se em casamento. E aí, até que a porta da arca se fechou. E quem estava perceptível, quem estava atento, entrou. E Jesus vem e fala, vai ser como nos dias de Noé. E como que estão os dias hoje? Se você parar para prestar atenção, está igual. E a palavra fala que haveria guerras e rumores de guerras. Sempre aconteceu tal, mas quem tem a percepção dos dias atuais, sabe que está tão afunilado, que está muito próximo. Alguém viu a notícia de ontem para hoje? Que Israel está em guerra, declarou realmente guerra contra o Hamas. Isso é um ponto importantíssimo para a gente ficar alerta. Importantíssimo. A nação santa está em guerra. Devemos orar para que haja paz, sim, e sempre alertas. Por quê? Porque senão a gente vai estar distraído. E estando distraído, você tem medo. Medo do quê? Do que vai acontecer. E o que mais pode acontecer? Você ser arrebatado ou ficar. E a gente vai falar sobre isso. Mas o que eu creio aqui? Que todos vamos. A igreja será arrebatada. Somos a igreja. E precisamos estar atentos nos dias atuais. Mateus no capítulo 10, versículo 28, diz assim, e não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. O único que você deve temer, o único ser, é Deus. Você não tem que ter medo de coisas, de situações, de pessoas. O único que você deve temer é a Deus. Um pouco mais para frente, Mateus 13 vai dizer assim, semelhante ainda é o reino dos céus, a uma rede lançada ao mar, e que apanha toda a qualidade de peixes, e estando cheia, a puxam para a praia, e assentando-se, apanham para os cestos os bons e os ruins, porém, lançam fora. Assim será na consumação dos séculos. Virão os anjos e separarão os maus dentre os justos e lançá-los na fornalha de fogo, e ali haverá choro e ranger de dentes. O único que você deve temer é a Deus. Vai haver uma separação entre os maus e os justos. Esteja dentre os justos. Para isso você precisa de conhecimento, você precisa aceitar o Senhor e você precisa andar com Ele, mediante as palavras que Ele te instrui a andar. E para isso você precisa conhecer. Mas nos dias de hoje, a distração é grande, é muito grande. Todo o resto, você deve pensar em eu e Deus somos a maioria. Eu posso vencer. Eu posso vencer esse bloqueio que está no meu coração, esse bloqueio que está na minha mente, esse bloqueio que é uma pessoa que não para de falar coisas de mim. Eu posso vencer isso. E às vezes é no silêncio que você vence. Muitas vezes, a maioria delas é no silêncio que você vence. É com o joelho no chão. Deus colocou um propósito na minha vida e na vida de vocês. Temos que entender isso.
Provérbios 25, 2, diz assim, ó, é glória de Deus encobrir as coisas, mas a glória dos reis é esquadrinhá-las. Quem ainda não descobriu o seu propósito, está aí. Deus encobre coisas, e é a glória dele fazer isso, e a glória dos reis é para você descobrir, tirar o que está escondido, mas é você que tem que fazer. É muito importante saber o seu propósito, porque sabendo o seu propósito, você tem um norte para seguir com Jesus, crescendo, ganhando conhecimento e não duvidando das coisas. Quando você duvida, quando você duvida de algo, quando você não crê certamente em algo, é porque você não conhece ela verdadeiramente. Você fala assim, a Bruna, você vai falar, a Bruna é minha esposa. Eu conheço ela e ela é minha esposa. E o Fabiano é meu esposo. E eles falam assim, não é. Não, você tem certeza disso. Você assinou aquilo, você tem esse entendimento e tal. Você consegue bater o pé e falar que ela é, porque você conhece, porque você sabe, porque você assinou um papel, você sabe que aquilo ali está em cartório, está diante de Deus. Então não tem nada que eu possa falar que não é, que vai ser, e você sabe disso. E tem coisas que na nossa vida a gente começa a duvidar, porque a gente não tem esse entendimento, essa afirmação. Salmo 56 diz, no dia em que eu temer, hei de confiar em ti. Olha só, em Deus cuja palavra eu louvo, em Deus pus a minha confiança e não temerei. Que pode fazer a carne? No dia em que eu temer, hei de confiar. Quando você tem um entendimento da confiança, quando você tem um entendimento do temor do Senhor, você começa a entender, colocar a sua confiança nele. Ficou claro? No dia em que você temer o Senhor, você vai colocar a sua confiança total nele. E quando você coloca a confiança total nele, nada pode te parar. Nada pode te parar. Isaías 41:13 diz, porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, porque eu te ajudo. Como será que Jesus pegou Pedro afundando? Não temas. Como que ele já resgatou muitos de vocês aqui, de lugares horríveis? Como que ele me resgatou desse lugar horrível? Afundado. Josué 1:9 diz, não te mandei eu, esforça-te, tem bom ânimo, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Salmo 27:1, o Senhor é minha luz e a minha salvação, a quem eu temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Salmo 34:4 busquei o Senhor e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Entendimento, conhecimento, busca o Senhor, isso vai estar encravado dentro de você, você não vai temer nada, pelo contrário, é uma coisa que eu já falei algumas vezes, eu reafirmo para mim isso, eu gosto de desafio, cara, eu gosto de desafio, porque me tira da inércia, me tira de ficar parado no comodismo, eu preciso de algo novo sempre, parece que me traz vida, me traz ânimo, sempre estou aprendendo algo novo, sempre estou buscando romper meus limites. Eu comecei a fazer aula, né, de DIU, aí os meninos começaram a falar assim, vai ter um campeonato, faz tempo, né, vai ter um campeonato e tal, dá um gelo no coração quando você pensa em participar, de verdade, velho, mas se falou, na hora que falou, meu coração gelou, é porque eu preciso ir. Eu penso assim, para mim, eu preciso romper esse medo. Eu preciso. Aí fui lá, lutei com os caras, perdi pra caramba, mas venci, entende? Venci aqui, cara, porque eu consegui ir. Aí os caras falaram assim, pastor, vai ter o absoluto, você quer entrar?
O absoluto, para quem não sabe, é assim, ó. Quando você vai lutar, você luta com uma pessoa da sua faixa de peso e idade. Idade, né, pastor? Também, né? Peso e idade. Então lá, tipo, dentro de 5 anos, eu tenho 74 quilos. Então eu vou lutar entre, tipo, eu não sei certinho, mas entre 79 e 72. Então eu vou estar dentro dessa faixa aí. O absoluto é como se fosse a nossa vida. A gente luta com qualquer peso, com qualquer coisa. É assim, eu posso lutar com um cara de 100 quilos, de 120 quilos, de 150 quilos, ou eu posso lutar com um cara de 50 quilos também. E os caras falaram assim, vai para o absoluto? E aí, meu Deus do céu, coração, mas assim, menos mal que é dentro da sua faixa. Então, pelo menos o entendimento do cara vai ser parcial ao seu, vai ser mais ou menos igual ao seu. E aí eu fui, cara, para o absoluto, peguei um menino mais fortinho lá, e aí, como nós é branca, aí ele veio, só pesou em cima de mim querendo me enforcar, pastor, querendo me enforcar, e aí eu não deixei, né, só que eu perdi também, mas tá bom, eu venci aqui, entendeu? Perdi por pontos, mas tá bom, aí esses tempos atrás teve outro, e aí tipo assim, já fazia mais de um ano que eu tinha participado e tal, né, aí, falei, e agora? Será que eu tô com bloqueio de novo, disso daí? Aí fiquei meditando sobre aquilo, pensando, será que eu vou, será que eu não vou e tal, não foi tão claro para mim, né? Aí eu falei assim, não, eu vou para ver como é que é, de novo assim, não como é que eu já tinha visto, mas como é que eu estou, na verdade, né? Aí eu tenho uma desculpa, né, cara, na outra eu estava treinando bem, agora nessa eu tinha pegado gripe, estava mais de uma semana sem treinar, e para quem treina sabe que o gás não é o mesmo e tal, aí fui lá, perdi também. E aí tá tudo bem, mas eu venci aqui, então tá tudo certo. Então vença seus limites. Mesmo que não entra para perder, tá? Não entra para perder. Mas vença os seus limites. Vença. Busca sempre ter algo novo na sua vida. Como é que é? Entendeu? Obrigado. Não ganhei nem medalha de participação, mas tá bom. Deixa eu ver onde eu estava aqui. Ixi, onde que eu parei aqui? Aqui. Agora assim diz o Senhor. Isaías 43 diz assim, ó. Agora assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, te chamei pelo teu nome, tu és meu. Salmo 23, 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Cara, tem um filme que acho que alguns já assistiram, eu tenho certeza, que se chama O Peregrino. É muito legal esse filme, faz umas alusões muito legais e tal. E aí eu lembro muito quando eu escuto esse versículo, porque tem uma parte do filme, quem não quiser spoiler, fecha o ouvido, que ele está lá numa situação onde tem várias coisas que trazem medo para ele está perto de alguns abismos e tal, e ele está assim para ir, para não vai e tal, e ele começa a declarar isso, ele começa a lembrar na sua mente sobre aquilo, e ele começa a declarar, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque o teu bordão e o teu cajado me consolam. Cara, ele começa, e aí ele vai com toda a coragem, e passa aquela situação, para chegar no alvo que ele tem lá. Eu aconselho muito vocês assistirem esse filme, O Peregrino, é sensacional. Tem muitos pontos que vai falar com você. 2 Timóteo, no capítulo 1, vai falar assim, ó, porque Deus não tem te dado o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Ousadia é diferente do medo, cara. E o espírito que está em você é de ousadia. Sempre entenda isso. Na escola lá, às vezes é difícil, eu sei, você vai falar de Jesus, ninguém vai escutar, ninguém vai querer escutar, ainda mais nos dias de hoje. Mas, cara, vai com medo, tá? Eu sei que na idade de vocês têm um medo que é
o medo do ridículo, de passar vergonha. Eu sei disso, tá? Mas quanto antes vocês saírem disso, disso que está na mente, é melhor. Busque sair do medo do ridículo, porque isso vai bloquear vocês para muitas coisas, de falar com outras pessoas, de ter novos acessos, novas pessoas, novos lugares. Isso vai bloquear. Então corra disso, corra do medo do ridículo, de verdade. Tenta conhecer alguém novo todo dia, fala simples coisas, não precisa chegar falando escancarado de Jesus, mas através das suas atitudes, do seu portar, da sua vestimenta, do seu cuidado no falar, as pessoas vão ver que você tem algo diferente. Então faça isso, saia dessa situação. Você tem espírito de ousadia, meu irmão. Amém? Amém ou não amém? Espera aí que eu me perdi aqui, gente. Difícil aqui. 1 João 4,18 diz assim, no amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Se você sente medo, a Bíblia está falando, se você sente bloqueio, se tem bloqueios aqui, tudo que a gente está falando, de várias e várias coisas, você não é aperfeiçoado, principalmente na área espiritual. O amor que é Cristo não consegue, não é que não consegue, mas você não tem o acesso total. Isso é ruim para você. Você não é aperfeiçoado completamente. Por quê? Por conta do medo. E o amor, quando você aceita Jesus e fala, Jesus, eu estou com esse medo, trabalha aqui e faz com coragem as coisas, Jesus vai te aperfeiçoando. É simples assim. Isaías 41:10, não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus, eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Não temas, eu sou o teu Deus, eu te sustento com a minha destra fiel. Novamente, como que Jesus provavelmente salvou Pedro? Como? Se você tem dúvida de alguma coisa, isso dá acesso ao medo, foi o que eu falei já. Quando você tem conhecimento, o medo se vai, porque você tem convicção daquilo. Se o medo bater na sua porta, e vai bater, lembra-se da graça. Às vezes você tem medo de não ir para o céu e de não ir para o céu ainda. Às vezes passa pela sua cabeça ainda que você não vai para o céu. Você já aceitou Jesus, você participou do batismo, você está aqui, você vem. Só que você fica, será, Senhor? Tira esse será da sua vida. Tira esse será da sua vida. Lembra-se da graça. Portanto, agora já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Os períodos de crise não definem o final da sua vida. É só para você avançar, coragem. Aquilo vai te levar a outro nível. Pensa assim, esse medo, esse problema, vai me jogar para cima. E eu vou vencer. Aquele que é fiel, aquele que prometeu é fiel para cumprir. Deus é contigo, não temas. Não temas. Não tem ponto positivo nenhum no medo. Eu vou falar isso. Aí você vai falar assim, tá, mas e se tiver eu tenho que me arriscar passando em cima de uma tabuinha fina de um prédio para o outro. Isso aí já é irresponsabilidade. Você não precisa fazer isso. Então entenda o que é o medo, o que é irresponsabilidade. Não temas, o Senhor é contigo, o Senhor é contigo. Lembre-se, o conhecimento te dá convicção e certeza das coisas. A certeza das coisas
faz com que vocês não tenham medo. Amém? Se coloque de pé, por favor. Pode fechar seus olhos. E eu quero que vocês comecem a pensar na infância de vocês. Nessa infância, sem entendimento, os pais de vocês falaram algumas coisas que te bloquearam. Cuidado, é muito alto. Cuidado, esse bicho é muito perigoso. Feche seus olhos, não se distraia. A distração faz com que você não tenha entendimento das coisas. Você começa a afundar. Quais são seus medos? Traga à sua mente. Na adolescência, você tem medo de passar um ridículo? Por conta da sua adolescência? Por conta de algo da sua infância? Tem medo de falar em público? Tem medo de ministrar alguém a pensar, o que essa pessoa vai falar de mim? No fundo é isso. O que ela vai pensar de mim? Que isso caia por terra, porque não é sobre você, não é sobre mim, mas sim de Cristo e a missão que Ele tem para a vida, para a nossa vida. É o propósito que Ele firmou para cada um. E dentro de cada propósito aqui, que é particular de cada um, sempre vai ter o amor ao próximo e de pregar o Evangelho. Sempre vai ter isso, sempre. Senhor nosso Deus, eu te louvo e te agradeço pela palavra que o Senhor trouxe aos nossos corações. Que todo medo gerado na infância, Senhor, que todo medo gerado na adolescência, na juventude, que todos os bloqueios gerados, ó Pai, caiam por terra nesse dia, agora, imediatamente. Nós declaramos uma palavra de coragem. Nós declaramos que esse medo seja quebrado agora. Que todas as correntes lançadas na vida de meus irmãos, que fazem com que eles fiquem travados em diversas áreas, ó Pai, sejam quebradas agora, Senhor, em nome de Jesus. Espírito Santo, gera no coração dos meus irmãos essa convicção de que o Senhor está com eles, de que o Senhor traz ousadia, intrepidez, coragem a eles, para vencer o que for. Espírito Santo, traga ao coração o entendimento, o conhecimento, que eles compreendam, Senhor, que o Senhor nos dá palavras de coragem, de ousadia, palavras que fazem com que a gente avance sempre. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo. Todos os bloqueios na mente, de coisas que nem vão acontecer, que nos preocupam, Senhor, sejam arrancados agora, por inteiros, todas as raízes arrancadas agora, por inteiro. Que os meus irmãos, Senhor, venham testemunhar da transformação que o Senhor fez na vida deles. Que aqueles bloqueios já acabaram. Que todos os medos acabaram. Que em vez de medo agora, eles entendam que é um ponto para crescer, para avançar no Senhor. Obrigado, Espírito Santo, obrigado. Nós te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus.